Saudações, família. Sejam todos muito bem-vindos, irmãos e irmãs. Você conhece a história de Arturo Beltrán Leiva, um dos líderes mais temidos do México e conhecido como o chefe dos chefes? Neste vídeo, vamos contar tudo sobre a ascensão, o poder e a queda de Arturo, revelando detalhes inéditos de sua vida, suas alianças estratégicas e a disputa que ele travou contra seus antigos aliados. Se você gosta de histórias reais de poder e estratégia que marcaram o mundo, já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo e clique no botão de hyper. Não esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que revelam os bastidores do submundo e dos maiores líderes da história. Agora, prepare-se para uma narrativa intensa, cheia de segredos, traições e batalhas que mudaram o destino de um império clandestino. Bora pro vídeo. Arturo Beltrán Leiva, mais conhecido por apelidos como El Barbas, El Botas Blancas e até mesmo o chefe dos chefes, foi uma das figuras centrais no comando da organização dos irmãos Beltrán Leiva. Sob sua liderança, o grupo se consolidou como uma das redes clandestinas mais influentes e poderosas em todo o território mexicano. O poder de Arturo não vinha apenas da força, mas também da sua habilidade em criar alianças estratégicas, expandindo os negócios da organização para diferentes regiões. Essa combinação de violência e inteligência o transformou em um dos nomes mais comentados da história do submundo no México, sendo visto por muitos como um verdadeiro símbolo da era em que os grupos disputavam o controle total das rotas ilegais. Marcos Arturo Beltrán Leiva nasceu no dia 5 de fevereiro de 1958 em Badiraguato, Sinaloa, uma região conhecida por ser o berço de vários nomes que mais tarde se tornariam famosos no submundo mexicano. Desde muito cedo, a vida de Marcos tomou um rumo marcado pela ousadia e pela animalidade. Ainda adolescente, com apenas 14 anos, ele já dominava o uso de uma pistola. Essa habilidade chamou a atenção de um grupo de jovens que se dedicava ao roubo de veículos, e Marcos acabou sendo recrutado por eles justamente pela sua precisão ao disparar. Porém, essa fase de sua vida não durou muito. Em 1972, ele foi preso ao ser flagrado dirigindo um carro roubado. Apesar da prisão, sua história dentro das grades foi curta. Apenas 2 anos depois, conseguiu escapar e foi buscar refúgio nas montanhas da Sierra de Durango. Foi ali que sua vida mudaria de forma decisiva. Durante esse período, Marcos conheceu um jovem chamado Amado Carrillo Fuentes, que mais tarde ficaria conhecido como o Senhor dos Céus. Impressionado com a destreza de Marcos no manejo das armas, Carrillo decidiu recrutá-lo para seu círculo de confiança. A partir daí, Beltrán Leiva deixou de ser apenas mais um pistoleiro e começou a construir sua própria estrutura. Ele conseguiu montar um grupo de homens leais e formou uma célula que trabalhava diretamente para Amado Carrillo, cuidando tanto da logística e transporte de cargas ilegais, quanto da segurança das operações. No início, o foco estava no comércio de erva, mas com o tempo, o grupo expandiu para o contrabando de coca, aumentando ainda mais o poder e a influência de Marcos dentro desse universo. Graças à sua eficiência, Arturo Beltrán Leiva, já conhecido como El Barbas, continuou trabalhando ao lado de Amado Carrillo Fuentes em diversas regiões do México, incluindo Sonora, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca e Quintana Roo. Nessas áreas, ele desempenhou um papel essencial para expandir o império de Carrillo, movimentando toneladas de mercadorias ilícitas que geravam centenas de milhões de dólares em lucro. Essa contribuição não apenas fortaleceu a lenda de Carrillo, mas também consolidou a posição de Arturo como um aliado de confiança. Ao mesmo tempo, com a autorização de Amado, Arturo mantinha colaborações estratégicas com outros grandes nomes da cena mexicana. Juan José Esparragosa Moreno, conhecido como El Azul, além de El Chapo Guzmán e El Mayo Zambada. Essa rede de alianças ampliou ainda mais sua influência dentro do que era conhecido como o Triângulo Dourado,
uma das regiões mais estratégicas para o contrabando no país. Com o passar dos anos, Arturo mudou-se para Monterrey, onde começou a estabelecer contatos com grupos colombianos. Esses vínculos foram o ponto de partida para que ele desse os primeiros passos em uma carreira independente, criando seu próprio e altamente lucrativo esquema de contrabando no início dos anos 90. Nesse período, o México já presenciava confrontos intensos entre os irmãos Arellano Félix e outras organizações, disputando rotas e territórios. Contudo, Arturo se manteve distante dessas rivalidades, afirmando que essas guerras não eram da sua conta e que essa disputa dizia respeito apenas a El Chapo e aos Arellano. Apesar de não se envolver diretamente, Arturo não deixou de apoiar estrategicamente. Ele chegou a financiar El Chapo, fornecendo recursos para que este adquirisse armamento e pagasse homens de confiança para reforçar sua organização. Esse movimento deixava claro que Arturo sabia se posicionar com inteligência, evitava guerras desnecessárias, mas fortalecia alianças que poderiam lhe render dividendos no futuro. Em Monterrey, Arturo Beltrán Leiva encontrou o lugar ideal para se estabelecer. Ali, ele não apenas fixou residência, mas também organizou uma estrutura que servia como depósito para armamentos e para a mercadoria que movimentava, além de recrutar pessoal de confiança para manter o funcionamento do negócio. A cidade de Nuevo Laredo, por sua vez, era utilizada como um dos principais pontos de passagem de cargas rumo aos Estados Unidos, o que transformava a região em um dos eixos mais lucrativos para suas operações. Apesar da fama que carregava no submundo, Arturo também era lembrado por um detalhe curioso: sua generosidade com os homens que trabalhavam para ele. Diferente de outros líderes, que pagavam apenas o mínimo necessário, Arturo distribuía pagamentos muito acima da média. Um exemplo claro disso era o valor pago aos motoristas de caminhões que transportavam suas cargas. Enquanto o comum era receber cerca de $10.000 por viagem, sob o comando de Arturo, alguns chegavam a ganhar até $30.000 pelo mesmo serviço. Isso não apenas fidelizava seus trabalhadores, mas também reforçava a imagem de que ele sabia cuidar dos seus. Foi nesse processo de expansão que surgiu uma figura que se tornaria peça-chave em sua organização: Edgar Valdez Villarreal, apelidado de La Barbie. O encontro entre eles aconteceu em meados dos anos 90, durante uma reunião de contrabandistas. Naquele tempo, Edgar tinha apenas 22 anos e trabalhava como sicário a serviço de outro grupo. O motivo da reunião era simples. Arturo queria deixar claro que ele era o dono da Praça de Monterrey e, além disso, controlava a maior parte do estado de Nuevo León. Qualquer organização que desejasse atravessar aquelas rotas teria que pagar tributo a ele. A mensagem foi direta e firme, reforçando que El Barbas já havia alcançado um patamar de respeito e poder dentro do cenário do contrabando no México. Foi nessa ocasião que Arturo notou algo diferente em Valdez. Apesar da pouca idade, Edgar demonstrava ousadia, coragem e ambição, características que Arturo valorizava. Além disso, o jovem trazia ideias novas sobre como ampliar os negócios, o que chamou ainda mais a atenção do veterano. Convencido de que poderia lapidá-lo, Arturo decidiu convidá-lo para se juntar à sua equipe. A partir desse momento, Edgar Valdez Villarreal deixou de ser apenas mais um sicário e começou a trilhar o caminho que o transformaria em um dos homens de maior confiança de Arturo Beltrán Leiva. Seu crescimento dentro da organização foi rápido e logo ele passou a ser reconhecido como o braço armado mais importante do grupo. Após a misteriosa queda de Amado Carrillo Fuentes, Arturo Beltrán Leiva se reaproximou dos negócios ao lado de seus irmãos Carlos, Alfredo e Héctor. Juntos, passaram a colaborar diretamente com Joaquim El Chapo Guzmán, dentro da poderosa estrutura do cartel de Sinaloa. No início, a relação entre eles parecia promissora. Arturo chegou a apoiar Guzmán em diversos momentos, inclusive quando este esteve preso. Durante esse período, foi Arturo quem garantiu a continuidade de alguns de seus negócios e até ofereceu respaldo ao irmão de Guzmán, apelidado de El Pollo, para que também pudesse traficar seus próprios carregamentos. Entretanto, essa aliança fraterna não duraria para sempre. Apesar de serem parceiros, Guzmán começou a enxergar Arturo como uma ameaça.
motivo era simples. Beltrán Leiva acumulava cada vez mais poder de forma independente. Além disso, Guzmán via com maus olhos o fato de Arturo ter oferecido apoio a Vicente Carrillo Fuentes, que assumiu o comando do cartel de Juárez após a queda de Amado. Essa decisão foi interpretada como um gesto de traição, já que Guzmán e Vicente eram inimigos declarados. O clima de tensão atingiu seu ponto máximo em 2008, quando o governo de Felipe Calderón iniciou uma suposta ofensiva nacional contra o contrabando. Nesse contexto, Alfredo Beltrán Leiva acabou preso em uma operação que, para Arturo, não foi coincidência. Convencido de que El Chapo havia feito um acordo secreto com as autoridades em troca de proteção, Arturo declarou guerra aberta contra Guzmán. Para os irmãos Beltrán Leiva, a prisão de Alfredo foi considerada um ato de alta traição, e a resposta não poderia ser diferente. Uma guerra sangrenta contra o cartel de Sinaloa. Arturo passou a lutar pelo controle de áreas estratégicas de distribuição no sul do México, incluindo estados como Guerrero, Morelos e Puebla, além de disputar território em regiões do norte, até então dominadas por Guzmán. Para os irmãos Beltrán Leiva, a prisão de Alfredo foi considerada um ato de alta traição, e a resposta não poderia ser diferente. Uma disputa voraz contra a organização de Sinaloa. Arturo passou a lutar pelo controle de áreas estratégicas de distribuição no sul do México, incluindo estados como Guerrero, Morelos e Puebla, além de disputar território em regiões do norte, até então dominadas por Guzmán. Foi nesse momento decisivo que Arturo fundou oficialmente o cartel dos Beltrán Leiva, transformando sua organização em uma das forças mais violentas e poderosas do país. A partir dali, o México mergulharia em uma das disputas mais insanas entre organizações, marcada por alianças quebradas, traições e uma corrida incessante pelo poder. A organização dos Beltrán Leiva se expandiu em ritmo acelerado. A organização passou a recrutar jovens em várias regiões do México, envolvendo-os não apenas na distribuição de ilícitos, mas também no armamento e na parte operacional, transformando-se rapidamente em uma das organizações mais poderosas do país. O crescimento foi tão expressivo que o próprio Arturo Beltrán Leiva passou a ser reconhecido como um dos homens mais respeitados do submundo. Muitos o chamavam de o chefe dos chefes, um título que não era usado desde os anos 1980, quando Miguel Ángel Félix Gallardo comandava o lendário cartel de Guadalajara. Em maio de 2008, o clima de guerra entre Arturo e Joaquim Guzmán subiu ainda mais de tom. A eliminação de Edgar Guzmán López, filho de El Chapo, foi atribuído a homens de confiança de Arturo, como retaliação pela prisão de Alfredo Beltrán Leiva. Pouco tempo depois, sicários ligados ao grupo executaram também o chefe da Polícia Preventiva Federal, Edgar Milán, acusado de ter liderado a operação que levou à captura de Alfredo. À medida que a disputa contra Sinaloa se intensificava, Arturo buscou novos aliados e formou uma aliança estratégica com os Zetas, ampliando ainda mais sua força. Porém, essa escalada de confrontos fez com que sua organização ganhasse fama de ser uma das mais insanas do país, sendo responsabilizada por raptos, eliminações e desaparecimentos de servidores públicos em diversos estados mexicanos. Paralelamente, as autoridades dos Estados Unidos já acompanhavam de perto os passos de Arturo. Investigações apontavam que, entre 1990 e 2008, o grupo teria sido responsável por enviar toneladas de coca e heroína ao território estadunidense, além de contrabandear cerca de 5 a 8 bilhões de dólares em dinheiro vivo de volta ao México. Essa fortuna colossal fez de Arturo um dos nomes mais temidos e influentes de sua geração, com conexões que iam desde a Colômbia até os Estados Unidos e uma rede de proteção que incluía policiais, militares e até funcionários do governo corrompidos. A pressão das autoridades crescia. A Procuradoria-Geral da República, PGR, chegou a oferecer uma recompensa de 2 milhões de dólares por informações que levassem à sua captura. Enquanto isso, o Departamento do Tesouro do Zeldado bloqueava empresas e contas bancárias ligadas diretamente ao seu nome. Apesar de tudo isso, capturar Arturo não era uma tarefa simples. Ele contava com uma estrutura de inteligência altamente sofisticada e sabia usar a corrupção como arma.
Em 2005, por exemplo, foi acusado de infiltrar pessoas próximas ao círculo de trabalho do então presidente Vicente Fox. 3 anos depois, uma investigação revelou que Arturo mantinha uma rede de colaboradores infiltrados dentro da própria Procuradoria Mexicana, além de contatos na Embaixada dos Estados Unidos no México e no Ministério da Segurança Pública. A cada revelação, Arturo Beltrán Leiva consolidava ainda mais sua reputação. Um homem que não apenas comandava um império clandestino, mas que também tinha a capacidade de penetrar nas próprias estruturas de poder do Estado. O fim de Arturo Beltrán Leiva aconteceu em dezembro de 2009, em uma das operações mais marcantes da chamada disputa contra o contrabando no México. Tudo começou no dia 11 de dezembro de 2009, quando unidades da Marinha Mexicana surpreenderam uma festa em um povoado próximo a Tepoztlán, Morelos, onde estavam Arturo Beltrán Leiva e Edgar Valdez Villarreal, La Barbie. O encontro terminou em um intenso tiroteio, no qual 3 guarda-costas de Arturo foram dados de baixa. Ainda assim, tanto ele quanto Valdez conseguiram escapar. 5 dias depois, em 16 de dezembro, os militares montaram uma nova operação, dessa vez mais estratégica e bem coordenada. Informações de inteligência apontavam que Arturo havia se refugiado em um condomínio de luxo conhecido como Altitude, localizado próximo ao centro de Cuernavaca, Morelos. Muitos acreditam que a localização exata pode ter sido entregue por La Barbie, em um ato de traição. A ofensiva contou com cerca de 200 fuzileiros navais que se deslocaram por terra e ar. Por volta das 5:30 da tarde, as tropas cercaram o edifício e começaram a evacuar os moradores dos apartamentos vizinhos ao de Arturo. Quando os militares tentaram se aproximar, foram recebidos com disparos intensos vindos de dentro do prédio. O confronto foi insano e se estendeu por aproximadamente 90 minutos. Durante esse período, os homens de Arturo chegaram a lançar cerca de 20 granadas de mão contra os militares. Porém, aos poucos, a resistência foi sendo neutralizada. No final da batalha, 4 integrantes do grupo foram eliminados, enquanto o outro preferiu dar de baixa em si mesmo ao perceber que estava cercado. Do lado dos militares, vários ficaram com marcas e um oficial foi dado de baixa durante o combate. No entanto, a operação alcançou seu objetivo principal. Marcos Arturo Beltrán Leiva foi eliminado em ação, marcando o fim da trajetória de um dos chefes mais temidos e insanos do México. Com sua queda, a organização dos Beltrán Leiva entraria em declínio, dando início a novas disputas internas e externas que só aumentariam o caos no país. Em uma declaração posterior, Edgar Valdez Villarreal revelou um detalhe impressionante. Arturo Beltrán Leiva ligou para ele momentos antes de ser abatido durante a operação militar. Na última chamada, enquanto os fuzileiros navais cercavam seu prédio, Arturo pediu que Edgar enviasse reforços para tentar virar a batalha. Porém, Valdez aconselhou que ele se rendesse, recomendação que Arturo rejeitou imediatamente, deixando claro que preferia ir para o outro mundo a se entregar. No dia seguinte à operação, imagens do corpo de Arturo foram divulgadas pelos principais meios de comunicação. Nas fotos, ele aparecia com a camisa levantada, as calças abaixadas e notas de dólares espalhadas sobre o corpo, um cenário que chocou o país. Pesquisas posteriores indicam que essas imagens podem ter sido manipuladas para criar uma cena mais impactante e sensacionalista. A autópsia realizada no corpo revelou que Arturo e seus homens estavam sob efeito de coca e álcool, o que dificulta afirmar que poderiam reagir rapidamente ao ataque militar. Além disso, os peritos explicaram que um dos métodos usados para imobilizar detidos envolve baixar as calças e levantar a camisa, com o objetivo de prender braços e pernas e impedir fugas. Isso fez com que, inicialmente, as autoridades acreditassem que o capo já estava submetido no momento de sua queda, quando, na verdade, o cenário registrado nas fotos não refletia totalmente a realidade do confronto. Essa última cena reforçou a imagem de Arturo Beltrán Leiva como um dos chefes mais audaciosos e determinados do submundo mexicano, alguém que preferiu enfrentar a queda a se render,
encerrando assim uma trajetória marcada por poder, disputas e reputação temida em todo o país. As fotografias do corpo de Arturo Beltrán Leiva provocaram grande polêmica. Muitos afirmaram que ele teria sido exposto dessa forma como uma forma de enviar um recado ao submundo, mas a Secretaria da Marinha do México desmentiu essas versões categoricamente. A instituição declarou que não houve montagem alguma e que nenhum integrante permitiria a exposição de um capo de tal maneira, reforçando a seriedade e disciplina das forças navais envolvidas na operação. Do exterior, o então presidente Felipe Calderón, falando desde Dinamarca, afirmou que a queda de Arturo representava um golpe duríssimo contra uma das organizações clandestinas mais perigosas do país. Calderón também destacou a importância dos militares que participaram da operação e mencionou Melquisedeque Ângulo, o jovem fuzileiro que acertou Arturo e que também caiu durante o confronto. A queda de Melquisedeque não passou despercebida. No velório do militar, em 22 de dezembro, familiares destacaram sua coragem e orgulho por sua dedicação. No entanto, naquela mesma noite, as disputas ligadas à organização não pararam. Sicários invadiram a casa da família e eliminaram a mãe, uma tia e 2 irmãos do militar, em retaliação à queda do chefão dos Beltrán Leiva. Finalmente, o corpo de Arturo Beltrán Leiva foi transferido para Culiacán, onde recebeu um funeral de grande repercussão. Ele foi sepultado no Panteão Jardines de Maia, rodeado por múltiplas coroas e centenas de rosas vermelhas. No local, foi construído um mausoléu de alto padrão, estimado em cerca de $650 mil, que contava com Wi-Fi, televisão, várias salas e até uma cozinha, refletindo o poder e a riqueza que ele acumulou ao longo de sua trajetória. Por fim, essa conclusão da vida de Arturo reforça a imagem de um homem que deixou sua marca no submundo mexicano, mostrando tanto o impacto de sua queda quanto a insanidade das consequências que sua carreira trouxe para todos ao seu redor. Salve família! E assim termina a história de Arturo Beltrán Leiva, um dos nomes mais poderosos e temidos do submundo mexicano. Sua trajetória mostra como poder, ambição e alianças podem transformar uma pessoa em uma lenda, e também como isso pode ter um fim inesperado. Se você quer continuar acompanhando histórias reais, cheias de suspense, traições e grandes figuras do submundo, não se esqueça de clicar em inscrever-se e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like, comente o que achou da história de Arturo e compartilhe este vídeo com quem também gosta de conhecer os bastidores do mundo que poucos ousam mostrar. E para quem quer ir ainda mais fundo, considere se tornar membro do canal e garanta acesso a conteúdos exclusivos. Até a próxima! Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal. E você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!